Os Lusíadas, a criação de uma epopeia e a principal expressão do renascimento português, sendo uma obra narrativa escrita em versos destinada a celebrar os feitos gloriosos e heróis fora do comum, reais ou lendários. Entre os séculos XV e XVI, Portugal tornou-se um dos países mais importantes da Europa. Contudo, faltava aos portugueses uma obra que fosse capaz de registrar e traduzir o sentimento de nacionalidade e euforia que vinham experimentando. Luís de Camões, com o poema épico Os Lusíadas, deu a resposta concreta a esse desejo, projetando a literatura portuguesa entre as mais significativas desse momento europeu histórico. Organizou os Lusíadas em 10 capítulos, nomeados como cantos. As estrofes apresentam rima cruzada nos 6 primeiros versos e esparelhada nos 2 últimos. Conta a lenda de um pastor luso, filho ou companheiro de Baco. Fundou, no extremo ocidental da Península Ibérica, um reino ao qual deu o nome de Lusitânia. A partir disso, os escritores começaram a usar a palavra lusitanos com o significado de portugueses. E foi com base nisso que Camões escolheu o título de Os Lusíadas. Luís Vaz de Camões, nascido em 1524 na cidade de Lisboa. Filho de pequenos nobres empobrecidos, Luís Vaz de Camões não contentava-se em escrever apenas em 4 paredes, e sim escrever suas obras durante as suas aventuras. Os Lusíadas conta a história da viagem de Vasco da Gama para descobrir o caminho marítimo para as Índias, terra de esplendor e riquezas que todos desejavam. Vasco da Gama escolheu suas melhores naus e seus melhores marinheiros, mas o caminho incerto e a travessia arriscada dificultavam a viagem. Os deuses discutiam se davam ou não tal glória para os portugueses. Vênus e Marte desejavam a vitória, pois eram afetuosos e valentes. Mas Baco discordava por temor de descrédito e esquecimento de seus feitos no Oriente. A frota portuguesa navegava entre a costa africana e a ilha de Madagascar. Ao passar por Moçambique, avistaram um pequeno grupo de batéis. Vindos da ilha mais próxima da costa eram os mouros. No começo, a conversa com os mouros era amigável, até o ponto em que eles descobriram que eram cristãos e não os seguidores de Maomé, surgindo assim raiva em suas almas. Baco, vendo todo esse ódio, então se juntou a eles. Resolveram tramar uma armadilha. Não dando muito certo, resolveram tramar outra armadilha. E por intermédio da deusa Vênus, saíram ilesos novamente. Júpiter faz uma profecia a favor dos portugueses, convocando Mercúrio para ajudar. Este leva fama para os portugueses e seus futuros destinos. Também apareceu em sonho para o capitão, dizendo onde deveriam ir. Como tal feito, os portugueses chegaram a uma terra onde foram recebidos com muitas festas e hospitalidade. Uma esquadra marcada para cortar os mares junto aos portugueses. A partida foi marcada por muitos choros, suspiros de despedida. Enfrentam muitos perigos e tempestades. No meio dessas histórias ainda temos o gigante Adamastor, que passou a fazer terríveis previsões das desgraças que os portugueses sofreriam naquela região. Pouco adiante, a frota portuguesa avista um pequeno grupo de nativos, e é com eles que recebem a notícia de que confirma o caminho para a Índia. Depois disso, a esquadra chega a Moçambique. Por trama de Baco, os deuses ficam furiosos e por isso decidem destruir as embarcações portuguesas. Então, uma grande tempestade começou a cair. Ondas gigantes surgiam. Vasco da Gama rezava, e nesse momento a deusa Vênus surgiu, e mais uma vez livrou a frota das armadilhas de Baco. Ao amanhecer, a frota avista a Índia. Pouco depois chega Calicut, capital do reino de Malabar. Quando chegaram, atraíram a atenção de todos. Entre eles estava Moçaide, um muçulmano que ajudou os portugueses posteriormente a sair do reino, após um longo tempo de permanência no local. E de várias situações transcorridas, uma delas era do falso profeta, mais uma de Baco. Ele dizia que os portugueses causariam muitos danos a Calicut e a seu comércio.
a permanência de Vasco da Gama ali se torna muito conturbada. O ministro armou uma armadilha para os portugueses, mas Vasco da Gama percebeu que ele queria destruir suas naus, e assim os portugueses saíram ilesos. Afastando-se de Malabar, as naus navegaram em direção a Cabo de Boa Esperança, voltando a afrontar os grandes perigos do mar imprevisível. Os marinheiros seguiam felizes, com grande expectativa dos prêmios que ganhariam. Mas eles não sabiam que Vênus também lhes daria um presente. Ela havia preparado uma ilha paradisíaca onde estariam as mais belas ninfas do oceano, que seu filho Cupido já haveria feito com que se apaixonassem pelos portugueses. Há dias, os portugueses procuravam um local onde pudessem prover-se de água doce para a longa viagem. Então, avistaram com alegria a bela Ilha dos Amores, que Vênus levava sobre as ondas da sua direção. Os homens, movidos pelos desejos, correm atrás das ninfas. Elas correm. Pouco a pouco, deixam-se serem alcançadas. Depois do amor, as ninfas adoraram os navegantes com coroa de ouro e flores. Bem, eram dignos os bravos navegantes dos prêmios que lhe reservava a deusa Vênus. Terminando o banquete, Tétis pediu que Vasco da Gama lhe acompanhasse junto com seus homens. Ela lhes mostrou a máquina do mundo. Pouco depois, os portugueses se despediram da Ilha dos Amores, as quais levariam lembranças das suas ninfas, que eternamente cantariam suas glórias. Chegando à sua terra natal, foram recebidos com muita festa, pelo povo e pelo rei, a quem sua viagem proporcionou muitas glórias. Os marinheiros navegavam tranquilamente, quando de repente o alarme... Recolher as pequenas velas das gávias! Mas nem bem elas foram recolhidas. Houve tempo, e os ventos impetuosos fizeram a grande vela em pedaços. Os marujos gritavam, tomados de pavor, porque a nau capitânia se inclinava. O contramestre mandou jogar toda a carga ao mar, pois estavam afundando. Um grupo foi derrubado por uma onda. 3 fortes marinheiros não eram suficientes para manobrar o leme. As ondas eram imensas. Isso causava espanto, pois as caravelas estavam à tona. O navio em que ia Paulo da Gama estava com o mastro partido. O navio estava alagando. Os homens, então, gritavam pelo Salvador. Outros gritos vinham do nau de Nicolau Coelho. As ondas do raivoso Netuno, por vezes, erguiam as naus até as nuvens. Por vezes, parecia descê-las até as profundezas do oceano. Vendo que tudo parecia perdido, Vasco da Gama começou a rezar. Suplico, nos salve, pois estamos aqui a seu serviço. A tormenta, porém, só fazia piorar. Os medonhos relâmpagos não paravam e os trovões sacudiam os céus. Assim foi até que a estrela Vênus surgiu no céu, iluminando os ânimos dos navegantes. Tomada pelo medo e pela ira, dizia: Certos essas obras são de Baco, mas ele não conseguirá atingir seu objetivo, porque eu sempre o impedirei. E então desceu ao mar com as ninfas pelas quais os ventos nutriam grande paixão. Ela pretendia desse modo acalmá-los. A linda Vênus prometeu favorecê-los em seus amores, recebendo em troca a lealdade dos portugueses durante a viagem. Não demorou muito, todos se entregaram à linda Vênus.